A civilização foi criada pelos rios e é um motivo de sua importância não poder ser enfatizada o suficiente. Não apenas os rios oferecem alimento, água necessária para a agricultura, mas também transporte. Obviamente, o potencial dos rios é enorme e eles representam um verdadeiro tesouro. Para criar a seleção, foram comparados dados de várias fontes, como Enciclopédia Britânica e WWF Panda. A profundidade é expressada em metros. Eu sou Felipe Gogli e esse é o canal Top News. Então veja agora. Os 10 rios mais profundos do mundo. 10. Rio Mississippi, Estados Unidos. Profundidade de 61 metros. O rio Mississippi tem aproximadamente 3.701,4 quilômetros de comprimento e flui nos Estados Unidos todo. O rio é compreendido de 3 partes e estas são menor, superior e médio Mississippi. É o 4º rio mais longo do mundo. 9. Rio São Lourenço, América do Norte. Profundidade de 65 metros. O rio São Lourenço cobre uma área da bacia de 1.344.200 quilômetros, incluindo Canadá e os Estados Unidos. O rio começa no final do Lago de Ontário e então flui ao Oceano Atlântico. Segundo a Enciclopédia Canadense, o rio foi principal artéria para o comércio de madeira no século XIX. Com o desenvolvimento da Via Marítima de São Lourenço, partes grandes do Canadá e Estados Unidos estão ligadas com o resto do mundo. 8. Rio Hudson, Estados Unidos. Profundidade de 66 metros. O rio tem 506,9 quilômetros de comprimento e sua bacia cobre cerca de 36.260 quilômetros. O rio Hudson alcança seu ponto mais amplo em Aberystwyth Bay, que está entre os condados de Westchester e Rockland. A poluição representa um grande problema a este rio e várias tentativas foram feitas para preservar o rio e seu valor ecológico. 7. Rio Amarelo, China. Profundidade de 80 metros. O Rio Amarelo é também chamado de Yangtze, mas mais cedo foi conhecido como Vango. Depois de Yangtze, o Rio Amarelo é o 2º rio mais longo na China e é principalmente conhecido pela quantidade de sedimento que transporta. É conhecido como Rio Mãe da China, por causa da bacia deste rio ser o berço das civilizações chinesas do norte. O Rio Amarelo tende a inundar e é responsável por algumas das inundações mais mortíferas na história da humanidade. 6. Rio Amazonas, América do Sul. Profundidade de 91 metros. O Rio Amazonas é o 2º mais longo rio do mundo, que transporta um enorme volume de água com uma descarga média de 219 mil metros cúbicos por segundo de água. O rio é propenso a mudanças durante o ano, por exemplo, durante a estação seca e sua largura pode ser em torno de 4 ou 5 quilômetros em certos lugares, enquanto na estação chuvosa pode aumentar para 50 quilômetros. O rio Amazonas tem a maior bacia de drenagem do mundo, em torno de 7.050.000 quilômetros. Segundo o WWF Panda, 1/6 de toda a água doce que drena para os oceanos do mundo passa pelo delta da Amazônia, que tem 320 quilômetros de largura. 5. Rio Mekong, Ásia. Profundidade de 100 metros. O rio Mekong, famoso por sua rica biodiversidade com 20.000 espécies de planta, tem 4.345,2 quilômetros de comprimento e é o rio mais longo na área do Sudeste Asiático. Os países que o rio flui incluem China, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. A bacia do rio Mekong cobre 795 mil quilômetros. 4. Rio Zambeze, África. Profundidade de 116 metros. Junto com seus afluentes, o rio Zambeze forma a 4ª maior bacia hidrográfica do continente. A fonte do rio é o platô da África Central e esvazia no Oceano Índico. Na língua do povo Tonga, Zambeze significa o Grande Rio. No final do curso superior do rio Zambeze estão as belas cataratas de Vitória. 3. Rio Danúbio, Europa. 178 metros. O rio Danúbio origina na Floresta Negra, SW, Alemanha como rios Brigache e Brege, que são muito menores e depois disso é conhecido como Danúbio. É o 2º mais longo rio na Europa logo após o Volga.
conhecido como Danúbios durante o Império Romano. O rio Danúbio flui através de muitos países, incluindo 4 cidades capitais: Viena, a capital da Áustria; Bratislava, a capital da Eslováquia; Budapeste, a capital da Hungria; e Belgrado, a capital da Sérvia. 2. Rio Yangtze, China. 200 metros. O rio Yangtze é o mais longo rio na Ásia, e em chinês, é conhecido como Shangjiang, Rio Longo. O rio tem grande importância quando se trata de economia, cultura, assim como história. A maior hidrelétrica do mundo, Três Gargantas, usa para geração de eletricidade, turismo e proteção contra inundações. O rio Yangtze é o terceiro mais longo rio do mundo. 1. Rio Congo, África. Profundidade de 250 metros. Finalmente, o rio Congo é anteriormente conhecido como Rio Zaire, e tem 4.667 quilômetros de comprimento. O segundo mais longo rio no continente logo após o Nilo, o rio Congo origina na Zâmbia entre os lagos Tanganyika e Nyasa. O Congo despeja 43.300 metros cúbicos de água no Oceano Atlântico, um pouco menos do que o Amazonas. O Congo é crucial para o desenvolvimento econômico dos países da África Central. Eu sou Felipe Gougli e esse é o canal Top News.